o Metrocast de hoje está sensacional, gente. Estamos aqui nos estúdios da Metropolitana recebendo a queridíssima Flávia Ayala Alonso. Para quem a conhece aqui, quem mora aqui em Guaratinguetá conhece, porque ela é uma das melhores maquiadoras do Brasil, considerada e faz por onde mesmo, que ela deixa a mulherada bonita. Todo mundo quer horário com ela, é super difícil as noivas então, né? Então tem que agendar com ela já no começo do ano, quando você tiver um evento. É isso, e ela é um doce de mulher, ela é maravilhosa, e eu tenho o orgulho de chamá-la de amiga. Seja muito bem-vinda, Flávia. Obrigada, pelo convite, fiquei muito lisonjeada estar aqui com você hoje. Ela é muito linda, e ela ficou até vermelhinha agora, aparecendo na TV. É, vergonha. Flávia, conta pra nós aqui, quem é a Flávia? Em primeiro lugar, né, filha de Deus, filha dos meus pais, Maria e Carlos, e esposa do Dr. Reinaldo, mãe de Joaquim e maquiadora. Uau, é isso mesmo, né? E agora a gente quer saber aqui, como é que é essa história de ser maquiadora? Quando que começou essa realização na sua vida? Tem 9 anos, eu falo que foi um presente de Deus na minha vida. Não foi uma coisa programada, quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa que me maqueio muito. Hoje eu tô arrumadinha aqui porque eu vinha falar com vocês. Mas... Não precisa, né, gente? Vamos combinar? Não, assim, não era uma coisa que eu tinha ligação. E aí eu fui convidada por uma amiga para fazer um curso. E a partir desse curso ela me convidou para ir trabalhar com ela. Aqui em Guará? Aqui em Guará. Porque você é do Rio, né? Eu sou do Rio. Eu já morava aqui, meu Joaquim estava com 5 anos já. E aí eu pensava em fazer alguma coisa quando ele tivesse maior. E essa amiga abriu um grande salão na cidade. A Liliane Zotelli, e aí, a partir desse curso, ela me convidou para ir trabalhar com ela e foi onde tudo aconteceu. Olha que bacana. Quando você chegou aqui, você veio por causa do seu marido? Sim. É, né? Ele é médico. A gente, aquela correria do Rio, né, eu engravidei e aí quando o Joaquim, ele teve uma proposta para vir para cá e queria ter uma vida tranquila e a gente veio por causa disso. Hoje já é cidadã guaratinguetaense, né, Flávia? Eu amo morar aqui. Eu falo que eu fui muito bem recebida na cidade. Eu amo as pessoas. Eu me sinto parte da cidade. Assim, aonde eu vou, eu sou muito bem tratada, bem recebida. Recebe o carinho, né? É muito bom isso, né? Isso é muito bom. É muito gostoso. E é uma cidade gostosa. A pessoa fala assim: ah, mas mora no interior. A gente tem tudo e o que a gente não tem, a gente está próximo de tudo. A gente está numa cidade maravilhosa. Nossa, próximo de tudo mesmo. Rio, São Paulo, praia. E uma coisa que eu gosto muito em Guará é essa coisa, tem gente que se incomoda com isso, de conhecer as pessoas. Isso é muito bom, eu me sinto em casa. Você vai num restaurante, você conhece umas 4, 5 pessoas. Você entra num clube, você conhece. Você se sente em casa, isso é muito bom. É verdade, é porque é sobre pessoas que a gente está falando, né? A vida é sobre pessoas, né, Flávia? Não é? É gostoso você chegar num lugar e, oi, tudo bem? E ser acarinhada, e se sentir bem. Eu adoro isso aqui. E quando você veio para agora, você não tinha plano nenhum? Você terminou sua faculdade no Rio? Não, eu já terminei a faculdade, trabalhava, e aí casei. E aí, um ano casada, por acaso engravidei, que não foi planejado. Aconteceu, graças a Deus, porque depois não tive mais nenhum outro. Ainda bem que ele veio na hora que veio. É mesmo. E aí a vida, a partir do Joaquim, a vida mudou. E a gente veio pra cá para ter uma vida sossegada e foi a melhor coisa que a gente fez. Quando a gente sai, né, de longe da família, eu acho que o casal acaba se unindo muito. Isso é muito bom, né? Isso é bom, exatamente. É difícil, mas foi muito bom pra gente como casal, né? E todo mundo pertinho, né? Eu sei que você trouxe bastante gente para Guará, agora né? Agora mora minha mãe, minha irmã, meu sogro, minha sogra, a família tá vindo. A família tá vindo, né? Isso é muito bom, viu? A gente fica... Guaratinguetá agradece, pessoas boas. É cidade muito boa, né? Eu adoro. Ô Flávia, aí na sua caminhada de maquiadora, você, né, ganhou mesmo um status pelo seu mérito. Sim. Pela qualidade do seu trabalho. Muito estudo, né? Minha formação, eu sou formada em Belas Artes, eu sou cenógrafa e figurinista, era o que eu trabalhava anteriormente, mas a maquiagem ela veio e no primeiro momento eu não entendia nada disso. E aí, os primeiros cursos que eu fui fazendo pra gente crescer, né? E você vai vendo, nossa, eu aprendi isso lá atrás. Então, eu falo que a maquiagem pra mim é muito fácil. A questão da colorimetria, traços, né? Porque eu sei desenhar, pintar, enfim.
Então, é uma artista mesmo, é uma arte que você faz, é uma né? arte, e a maquiagem me deu essa possibilidade de voltar a trabalhar com o que eu trabalhava antes, que é criação. Porque não existe copiar uma maquiagem. Você cria para aquela pessoa, para o sentimento dela, né? O que ela até quer transmitir naquele dia. Entendi. Ela quer ser natural, eu quero ser empoderada. A gente às vezes pega uma mulher insegura e aí você devolve uma beleza que ela nem imaginava que tinha. E isso, quando você vira a cadeira e ela se olha e ela se sente linda, isso transforma o coração, né? Isso, Flávia. É a alegria de trabalhar. Eu falo que eu trabalho com felicidade. É isso mesmo, porque as mulheres saem lindíssimas, né? Eu sou sua cliente, amo. Sim. E uma vez a gente fez uma maquiagem de tigre, você lembra? Lembro. De leoa, né? De tigresa, para uma dança de final de ano. Gente, que sensacional. Você arrasou, né? Ficou muito bonito. Perfeito, né? E aí você tem o conjunto que é a Nalu, né? Sim. Que faz o cabelo. E eu comecei eu entrei nesse ramo por causa da Ana. Ah, sério? Sério. Figuríssima, amiga. Minha amiga, minha fiel escudeira, eu falo. Eu amo ela. E aí no seu salão tem a Anne, tem o... Hoje tem o Paulo com a gente, Paulo. um menino maravilhoso também, né? Eles são responsáveis pelo cabelo e tal. O salão é meu e da Aninha e o Paulinho veio para agregar. Entendi. E somos uma família. E eu acho que uma coisa muito linda também, que você cuida ali de momentos especiais, né? Sim. Momentos de emoção. Sim. Momentos até de tristeza, a gente não sabe da vida das pessoas, né, Flávia? Não, acontece de tudo, né? A maioria, 95% é alegria. E tem muita gente que vem com muita expectativa, né? Já ouviu falar e tal, ou então não tem expectativa nenhuma e fica maravilhada. Aí você busca essa essência da pessoa para aquilo que ela quer. Sim. E se ela pedir alguma coisa que você acha que não, você fala? Eu falo a verdade. Eu falo, olha, isso não é para você. Eu acho que a gente, como profissional, tem que saber falar não também, né? Não é que eu não vá fazer, eu falo, não, eu entendi o que você quer, mas isso que você está me pedindo, ela não é a melhor opção para você. E aí, vamos transformar no melhor caminho para que quando você se veja, seja a melhor possibilidade, né? Entendi. Flávia, vou fazer uma pergunta aqui. À vontade. Alguma vez alguém já falou, não gostei, você teve que tirar a maquiagem? Não uma vez, mas existe. Normalmente eu sinto o meu feeling, mas já aconteceu uma vez. Eu tive uma noiva. É bom, gente, saber, foi muito né? engraçado, assim, muitos anos atrás, eu não tinha nem meu estúdio, eu ainda trabalhava com a Lili. E ela, no dia que ela foi fechar o contrato no salão, ela falou assim, eu quero um olho preto. E me mostrou uma foto de uma maquiagem minha, não era nem de outras pessoas, do olho da pessoa que eu fazia. E ela queria aquela maquiagem. Eu ainda virei, aí no dia do teste... Não é de noiva, né? Eu falei, você tem certeza que você quer? Não, eu quero essa maquiagem. Voltou a me mostrar. Quando eu viro, ela se olha e falou, mas é muito preto. Aí eu falei, preto é preto. Aí eu tirei tudo, fiz uma maquiagem super suave, que ela falou, era isso que eu queria. Às vezes acontece, mas assim, no início de carreira isso acontece mais, né? Agora não. Você entende a personalidade da pessoa, eu trabalho muito em cima da personalidade de cada um. Se você sabe que a pessoa tímida, ela fala, eu quero um olho muito marcado, mas como assim uma pessoa tímida quer um olho muito marcado? Aí você marca um pouquinho menos, aí se ela quiser você escurece depois, né? É mais fácil do que clarear. Entendi. E o importante é não manter a feição da pessoa, Sim. né, Flávia? A gente não transformar, né? Eu falo que a maquiagem bonita é aquela que te embeleza. Exatamente, né? É isso mesmo. Que você olha os traços e você favorece ele, né? Não mudar a pessoa. Isso. Ela tem que se enxergar, né, dentro da... É como se ela estivesse vestindo uma roupa, maquiagem. Eu vejo, nossa, na hora que você vira a cadeira, a satisfação, né, que você deve ter de ver dessas mulheres. Muito legal, assim. Muito bacana, né? E é mais mulher, né? Eu já maquiei homens, acredita? Já maquiei pai de noiva. Só pra tirar... tá. Já maquiei noivo, os 2 noivos. Só pra deixar bonito na foto, né? Alguma coisa assim. Eu faço, por incrível que pareça, muito político. Eu faço make de político, assim. E aí tem gente que vai... tem que estar bonito, né, gente? Na foto, né? E aí homem Pessoas é completamente públicas, diferente, né? É só pra arrumar a pele, tirar algumas imperfeições, uma espinha, uma olheira. Mas aí, quem eu normalmente maqueio já tá habituado comigo e fala, não, eu quero fazer com ela porque eu não pareço uma menina.
não pareço maquiada. Mas é difícil homem, né? É, homem. E criança, Flávia? Marcelinha adora. Eu tenho limitações com criança. Porque eu acho que criança é bela do jeito que Deus fez. Não precisa de muito, né? Você põe um brilhinho no olhinho das elas adoram, né? Marcelinha, sabe, quando eu era pequenininha, ela ia lá com a roupa, brilhinho, blushzinho. Nossa, que eu adorava. Mas aí, esse sábado até eu tive um caso engraçadíssimo, 2 irmãs grávidas foram fazer maquiagem comigo e foi a filhinha que eu faço a mãe desde a barriga, né? Muitos anos até. E aí ela fez um brilhinho, blushzinho, gloss, ela virou, tia Flávia, mas eu quero batom vermelho. E o meu delineado? Aí eu falei, você não pode, a mãe pode fazer, vamos realizar o sonho. Aí eu fiz um delineadinho, ela falou, eu estou linda agora. Era uma fofa. Coisa linda, né? E é gostoso que a gente, né, você depois do evento você posta as fotos e a gente fica babando nas fotos, né? Uma referência. Nem sempre eu tenho tempo de fazer foto. Gostaria de tirar de todo mundo, né? Às vezes tá corrido, né, Flávia? Às vezes você tá saindo para viajar, eu sempre pede, manda foto. Ninguém manda, mas tudo bem. É isso mesmo, vou mandar para deixar. Ninguém manda. Ô, Flávia, e assim, eu vejo, assim, o que é trabalhar final de semana, né? Porque você trabalha muito final de semana. Quando eu comecei a fazer maquiagem, a gente não tem ideia, né, do compromisso que é. Porque às vezes você tem uma festa que as pessoas te chamam em cima da hora e você não pode ir. Uma viagem você tem que voltar porque você já tem cliente marcado. Eu falo, meu marido sofre porque eu falo que a gente viaja de segunda a sexta, sábado no máximo de manhã a gente volta para eu trabalhar. Ou então tem que marcar com muita antecedência para se poder programar, fechar. Né? Pra você fechar a agenda, né? Isso mesmo, mas isso eu acho que é um propósito mesmo, né? Sim, mas é gostoso. Quando a gente faz uma coisa que ama... amor, né? Nem pesa, né? Não pesa. É feliz, nossa, quantas vezes né? falam, nossa, eu vou ficar aqui até 11 horas da noite, vou indo para outra cidade. Eu falo, meu Deus do céu. Isso quando ela fala assim, vou maquiar todo mundo, vou me arrumar e vou para a festa. E me arrumo depois, Exatamente. Depois de horas em pé. Isso, chega e vai linda pra festa, né, Flávia? A gente finge, né, que tá maravilhosa. É isso aí, né? Finge não, né? Tá maravilhosa. Flávia, eu como sua amiga, sei de várias histórias da sua vida, né? Queria que você contasse. O que você quer que eu conte? Vamos na sequência? Vamos. A primeira vez que você decidiu fazer a sua cirurgia. Sim. Conta aí, o que é? Eu fiz uma bariátrica, vai fazer 3 anos. Agora em agosto, dia 20 de agosto, faz 3 anos que eu operei. Eu tentei de tudo antes, né? Porque a gente sempre acha que vai dar conta. Eu falo, não, a bariátrica não é pra mim. Botei 2 balões no estômago, você lembra? Lembro. Os balões não resolveram, Flávia? Assim. O primeiro, sim. Não a esse ponto que eu tô. Eu perdi 18 quilos com o primeiro, mas eu era bem pesadinha. E aí no segundo eu pensei em operar, mas meu marido era contra, os amigos contra. E eu cheguei num médico no Rio e ele falou que eu não tinha peso para operar. Aí me sugeriu que eu engordasse. E aí eu engordei, juro. Sabia disso? Juro, eu engordei 7 quilos para poder operar. Só que eu não tinha comorbidade nenhuma e ainda estava um pouquinho abaixo do peso. E aí foi quando eu decidi botar o segundo balão. Aí nesse, com a loucura do salão, eu já não ia para academia direito. Enfim, esse não valeu a pena, porque eu só emagreci 9 quilos. E é invasivo? É invasivo? O balão eu falo que é pior que a bariátrica, quem me pergunta. Você tem uma sensação de um alienígena dentro de você. É horrível. Mas assim, você tem que ter uma cabeça boa para ter o balão, senão você não dá conta, você tira. Entendi. Mas aí 2 anos depois, a minha família insistindo que eu devia fazer bariátrica, enfim. O balão ficou lá ou você tirou? Não, ele tira, você só fica 6 meses. Tá. Você coloca, é por endoscopia, coloca um líquido, inflam ele com líquido. Porque daí você fica com a sensação de saciedade, é isso? Mas é uma sensação do primeiro mês, porque depois você consegue comer. Então, assim... O negócio que... tem que querer. Muito. E aí eu fui procurar o Dr. Fábio e decidi, não, vou fazer. Quem fez a minha bariátrica, sou grata a ele. Fábio, obrigado. Eu falo que toda vez que eu encontro ele eu agradeço. Dr. Fábio Bonaldi, e maravilhoso, tá, gente? Quem quiser, não é jabá não, ele é maravilhoso, sensacional, uma pessoa incrível. E
E eu fui procurar o Fábio, e aí eu já estava com muitas limitações. Eu falo assim, eu nunca tive pressão alta, eu nunca tive glicose alta, eu era aquela gordinha cara de pau, sabe? Eu não tinha uma doença por trás da obesidade, mas eu tinha um problema de joelho já. E aí eu não subi escada, eu não desci escada, e trabalhar em pé, você sabe como é que é. Às vezes eu faço 20 clientes, 23 clientes, tem dias que eu fico 12 horas em pé sem parar. E no final do dia eu não conseguia andar. E foi me limitando muito. Eu não cruzava mais a perna. Eu não vou falar uma coisa aqui que é feia para não abaixar o nível do programa, mas eu conto em off para a Renata e se ela quiser contar, ela conta para vocês, porque eu não tenho vergonha de nada. Dificuldades mesmo de se limpar, higiene pessoal, né? Porque a gente acha que não, mas o gordinho passa por isso. É muito complicado. E aí eu fui na consulta com o Fábio e ele falou, olha, daqui a pouco é uma prótese de joelho e tá na hora de você entrar na menopausa. Eu vou fazer 45 agora. E ele falou, vamos lá, uma mulher entra na menopausa próximo dos 50, né? Tem gente que entra antes, enfim. E aí você vai engordar mais pelo menos uns 15 quilos, se você não tiver hábitos saudáveis. E eu falei, então vamos fazer. E eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Quem não me conhecia, eu vim para a cidade já recente da meu filho, eu era magra, tá, gente? Eu engordei 40 quilos na gestação. Um pouquinho mais de 40, mas vamos fechar 40. E eu nunca mais consegui voltar. Eu não sei se... Eu era uma pessoa muito determinada, nova, era muito fascinada por corpo, enfim. E aí, nesse processo, eu acho que filho, eu não trabalhava, ficava em casa, ansiedade, você come, mas foi e fiquei gordinha até decidir operar. E aí as pessoas falavam assim, não opera, você é bonita gordinha. A questão da cirurgia para mim não era por ser gorda, mas por uma questão de me sentir com habilidades de novo, né? De saúde de poder mesmo. Saúde. De saúde, assim, nem saúde, porque eu tinha uma saúde boa, de botar um tênis, de conseguir pegar um papel no chão, de subir uma escada e descer uma escada sem o joelho. Não era por me sentir bonita ou feia. Eu sempre tive uma autoestima. Você me conhece há muitos anos, eu nunca falei assim, eu sou feia. Eu sempre me arrumei. Eu sempre gostei de estar bem vestida. Claro, né? Hoje eu tenho possibilidade de usar o que eu gosto, não o que cabe em mim, que isso é uma coisa difícil para quem está acima do peso. Mas a bariátrica veio resgatar quem eu era quando jovem. Que bom, hein? Que sensacional. E aí, quando você fez a bariátrica, você teve que passar por psicólogo? Explica para nós. A gente fiz um processo grande. Eu fiz quase... Antes da cirurgia foram 6 meses com a psicóloga e depois eu continuei. E aquela ansiedade de fazer logo, tem que passar esse processo mesmo do psicólogo? Não, eu tive um problema aí, porque minha primeira consulta com o Fabinho foi em fevereiro e aí logo em seguida eu comecei o processo, psicólogo, né? Aí entrou a pandemia e a gente teve que parar. E aí o Fábio marcou, primeiro, acho que uns 3 meses não fazia cirurgia eletiva nos hospitais, lembra? E aí, quando eu cheguei no Fábio, eu cheguei com 8 quilos a mais. Eu tinha engordado, 8 quilos não, 12 quilos a mais. Eu fui nele com 100, voltei nele com 112, ele cancelou minha cirurgia, eu tive que emagrecer 5 quilos para poder operar. A gente transferiu para agosto, porque eu ia operar em julho. E aí consegui, né, na risca, ele 5 quilos, quase chorei e tudo no dia. Imagina. Porque ele falou, não te opero, como que assim você tá num processo e você engorda, mas com a pandemia, você casa 24 horas, você já estava habituada a comer, você só come, né? Aquela maravilha. E aí consegui emagrecer e assim, não tive dificuldade. Ontem eu tava com uma moça e ela me perguntou sobre esse processo, se é muito difícil. Não é, porque eu acho que eu estava tão certa no que eu queria e eu não tive vontade assim de comer nada escondido, de tentar
Tem alguns casos, né? Não, eu estava com a cabeça bem preparada, consciente do que eu ia passar. Decidi mesmo, né, Flávia? É. Flávia, e aí, depois que faz a cirurgia, conta um pouquinho do processo, depois da cirurgia. É 15 dias no líquido, né? Completamente líquido. Aí depois de 15 dias começa... Você com fome? Sente fome? Sim. Não, é 6 meses sem fome nenhuma. Eu parecia um cachorro que sentia olfato de tudo. Eu estava no meu quarto deitada, alguém cortava um alho na cozinha, eu gritava, tá cortando alho? Eu tinha um cheiro, eu fiquei por um tempo sem conseguir entrar em restaurante. Incomodava? Por causa do cheiro da comida me incomodava. Olha só que coisa. Mas depois de 6 meses... E aí, para você manter uma saúde, você toma o quê? Líquido? Que líquido específico? Alguma coisa? Não, você cozinha nesses primeiros 15 dias. Não, você cozinha carne com leguminhos e tal. E aí você... Bate? Não pode bater os 15 primeiros dias. Você passa numa peneira e depois coa com pano. Você bebe a água. Água, gente. Água mesmo. Assim, ó. Líquido. De 3 horas? Você não precisa... No meu só. caso, ele falava assim, você bota um potinho, vai tomando, daqui a pouco... Aí intercalava com Gatorade, água de coco... E água normal também. E água normal. Mas a água é mais difícil para beber no início porque pesa muito o estômago, né? Olha que engraçado, Flávia. Aí depois de 15 dias... Aí vai pra sopinha passada... bem batidinho igual bebê, mas sem carne. Aí depois de um mês você começa com o processo de uma carninha moída, bem moída, manda moer 3 vezes, um leguminho bem cozido, um arrozinho bem cozido. E nesse processo já perdeu quantos quilos, Flávia? Primeiro mês eu perdi 9 quilos, porque eu já vim de um processo de emagrecimento, né? O que eu teria que ter perdido 12, 10, eu já tinha perdido 5 antes. A gente fez uma dieta bem rigorosa, acho que foi pior do que a bariátrica. Foi traumatizante, mas bem feito, né? Quem mandou engordar. O Fábio falou isso pra mim, que eu ia penar, penei. E aí eu perdi 9, aí em 6 meses eu perdi 49 quilos. Uma pessoa, né? Uma pessoa. Não, 6 meses perdi 49? Não, mentira. A gente tem um ano para chegar no peso. Foi em um ano, em 6 meses, eu acho que eu já tinha perdido 27 quilos. Olha que bacana. E aí se sentindo bem, você sentia fraqueza? Sente, eu acho, né? Eu tive um problema, né, que não é problema do Fábio, vamos deixar claro aqui. Eu tive um problema de glúten, eu já tinha intolerância a glúten antes de operar, só que eu tinha prisão de ventre. E não era muito diagnosticado. Quando eu fiz o exame, dava a entender que eu tinha alguma intolerância. E eu tive muita diarreia. Mas assim, foi muito punk. E eu não sei se você lembra, acho que foi uma fase que a gente se viu muito pouco por causa da pandemia. Eu não conseguia nem andar direito. Não sabia. Mas não no primeiro momento, né? Eu fiz em agosto. Esse quadro aconteceu final de outubro. E aí vem o pior. Minha sorte, eu falo que Deus é tão maravilhoso na minha vida que assim, a sorte que estava na pandemia, eu estava trabalhando pouco. Porque eu passava assim uma sombra, peraí, eu tinha que sentar, os outros me abanar, e eu levantava, fazia mais um pedacinho do olho, sentava. Era assim. E a cabeça devia pirar, né? Não, eu sou tranquila, né? Né? Você sabe o que você quer, né? Não, eu falava assim, vai melhorar. E todo mundo, vai morrer, vai não sei o quê. Então, eu escutava alguém falar, nossa, tá muito fraquinho. Mas assim, era até... E sempre monitorado pelo Não, sempre, médico, porque assim, eu não tinha ideia, a gente não sabe, eu não ia 8 vezes no banheiro, gente, eu ia 40 vezes no banheiro. Era 5, eu não queria nem sair de casa com medo de ir no banheiro. Era uma coisa horrorosa. E aí eu dei uma melhorada. A gente tirou, aquela coisa, né? Você vai fazer a cirurgia, qual é a melhor vitamina? Vou importar dos Estados Unidos, porque essa é a melhor para os bariátricos. Ela tinha glúten e era a vitamina que me fazia mal. Olha! Tiramos a vitamina. Aí eu melhorei a quantidade de ir no banheiro, isso depois de um tempo, né? Aí eu passei para 20, mas eu comia glúten, porque a gente não sabe, né? Tudo tem glúten. E até descobrir de fato, aí passei, depois de um tempo eu ia tipo assim, 8 vezes no banheiro, 7, mas todo mundo fala assim, quem tem bariátrica tem diarreia.
Então você acha que Tá tudo 6 bem, vezes né? no banheiro era normal, né? Uma gordurinha que você comeu. Na verdade, não. Aí cheguei pro hospital, né? Quase pacotei, dia 31 de dezembro, com potássio a 2 e pouco, cálcio a 2. Eu quase tive um choque. E aí o Fábio me xingou a beça. Como assim você ainda continua com diarreia e não me conta? Mas e eu ia na consulta e eu falava, ele tá ó, perguntava, e melhorou? Tá, tô ótima, não tenho mais nada, porque eu achava que era normal tudo bem, ter né? 5 diarreias no dia. E na verdade não é, né? Mas é a ignorância da minha parte. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. E assim, aí depois a gente melhorou, fomos levantar no voo. quando vai levantando o voo, Veio a Covid. veio a Covid. Quanto tempo depois que você estava ainda com essa imunidade baixa? Eu melhorei, comecei a melhorar em janeiro. Peguei Covid em março. Com a imunidade lá no pé ainda, né? Imunidade baixa, Tava né? bem fraca, né? E aí você pegou Covid. Tava bem fraca e aí foi só Deus Aí na causa. era muita oração. Todos, olha, eu tô arrepiada aqui falando, Flávio, porque eu lembro de tudo. Eu né? falo assim, Conta pra mim, quando você entrou com Covid lá, conta aí pra gente. eu fiquei... Aí, olha aqui, eu tô arrepiada. Não, mas eu falo assim, é uma história triste, mas ao mesmo tempo é a história mais bonita da minha vida, né? E eu falo que... Ai, Deus te deu a chance de novo. Não pela chance, assim, mas o encontro que eu tive com Deus foi maravilhoso. Eu falo, o dia que eu passei mal, que eu saturei 68. Eu saturei 68. Que deu aquele desespero. O ar vinha aí. Não tinha ar mais. Eu comecei a passar mal, minha mãe pegou Você tava na sua Covid. Reinaldo pegou a Covid. Eu saí de casa, fui pra casa. Minha mãe tinha acabado de se mudar, é um dos outros propósitos de Deus, né? Que a mãe, a gente quando fica doente, a gente quer a mãe, né? E minha mãe estava morando aqui há um mês. E o Reinaldo pegou, eu saí de casa, eu, Joaquim, cachorro, papagaio, periquito, fomos para casa da minha mãe e fiquei. E eu fiz 2 testes negativos, não deu nada. E aí, uma semana depois que o Reinaldo pegou, no aniversário da minha irmã até, dia 13 de março, eu senti, quando você passa a mão na pele, parecendo que eu estava passando uma lixa. E eu falei, nossa, eu tô com virose, porque toda vez que eu fico doente, tenho uma virose, meu corpo reage assim. E aí o Reinaldo falou assim, vamos fazer um teste de Covid. Eu fiz, deu positivo. Aí positivou eu e minha mãe. Mas eu não tinha nada, eu não tive febre, eu não tive dor de garganta, eu não perdi o paladar, tudo que as pessoas falavam que tinha, eu não tive nada. E aí saímos da casa da minha mãe, e todo mundo fez na minha família, só eu e minha mãe, porque eu dormia com a minha mãe na casa dela. E eu fui para casa, eu e minha mãe, o Reinaldo já estava saindo, o Reinaldo foi pro quarto de Joaquim, eu fiquei no meu quarto com a minha mãe, dormindinhos juntas, as covidinhas juntas. E, bem, isso foi uma terça, na quarta-feira eu comecei já um tratamento com um médico da Fiocruz, no Rio, que estudou com o Reinaldo, e aí no primeiro momento, como eu não tinha febre, nada, não era hora de entrar com antibiótico, Loucura, né? entramos só com uma corticoide e comecei já uma fisioterapia respiratória na quinta. Começou a sentir falta de ar? Não, sem falta de ar. Começamos porque ele falou, é bom fazer, um médico. Eu e minha mãe. Aí, na verdade, ela foi para minha casa, que a minha mãe é super fumante, por causa da minha mãe, que o nosso medo é minha mãe pegar alguma coisa, por causa de uma pessoa fumante, mais né? Velha, Esse era mais velha, fumante. O nosso medo era a mamãe. Então a gente contratou a fisioterapeuta para minha mãe. E aí, óbvio, fazia eu e minha mãe a fisioterapia respiratória. Na sexta-feira à noite, eu tenho um primo maravilhoso que é médico, falando com ele no telefone, ele falou assim, prima, você tá com falta de ar? Eu falei, não. Ele falou, você tá falando cansada. Eu já estava um pouco cansada, mas eu já vinha cansada da bariátrica, que eu não tinha me recuperado 100%, então você não sabe o que... Eu sou uma pessoa muito desligada, tá? E nessa... Ele percebeu e pediu para você comprar o... Não. Beleza, acordei no sábado de manhã com um pouco de falta de ar, só que eu peguei naquela fase que não tinha nenhum hospital. Só que eu estava saturando 90... 89. Uau, já tá veio... complicado. Não,
92, veio um compensador de O2 da minha avó. Veio de táxi lá do Rio. Botei, fiquei 94, 95, confortável. Fiquei com compensador de O2, a fisioterapeuta voltou, mandou eu não ficar deitada, eu tinha que ficar mais de bruços, sentada, né? Porque você não pode ficar... Não. Enfim, beleza, ótimo, andando, normal, indo no banheiro, né? Lá com um cachorrinho de O2, vida normal. Nessa madrugada, eu saturei 68. E aí, eu só tive tempo. Eu me lembro que eu passei mal por volta de 2h30 da manhã. Eu já estava dormindo mais sentada. Eu não queria acordar minha mãe. Eu virei de bruços, que eu lembrei dela falar assim, quando você sentir desconforto, vira de bruços. Virei. E no meu quarto tem uma varanda, o meu ar fica em cima. E eu com... Qual o nome daquele negocinho que fica no dedo? Então Nossa. Um negócio que mede gente, o que mede o negocinho lá de respirar. Oxímetro. Oxímetro. E eu com o oxímetro na mão. Eu tinha minha mãe, tudo maluco. Eu saí comprando várias coisas. E não acha, né? Aquela loucura. Graças né? a Deus tinha. A gente já tinha comprado bastante. E aí eu com o oxímetro... Quando eu vi que eu não conseguia mais abrir o olho, eu não tinha força para abrir o olho, eu só chamei minha mãe. Eu falei, chama o Reinaldo. E ela falou assim, quer ir no banheiro? Eu te ajudo. Por causa do cachorrinho, isso eu com oxigênio, tá, gente? Eu falei assim, não, eu tô morrendo. Mas antes de eu falar eu tô morrendo, eu me lembro de eu olhar para o meu ar-condicionado, né, para a luzinha do ar, e na hora bateu aquele desespero, e eu falei, puta, tô morrendo, meu filho pequeno, que eu olhei coisa, e aí nessa eu falei, eu falo que foi tão bonita a experiência, que na hora do desespero, do medo, me deu uma paz de espírito que eu nunca senti igual na vida. E uma sensação de alegria e de felicidade que eu nunca presenciei igual. E aí eu acordei minha mãe desesperou, Reinaldo veio louco, e a minha mãe começou a gritar, e eu, né, não conseguia respirar, eu não falava, e aí eu pra ela, tá tudo bem. Aí agradeci ela, falei, obrigado por tudo, você é uma excelente mãe, desculpa qualquer coisa. Mãe, para de gritar, eu tô feliz. Eu lembro de eu falar isso pra ela. E aí, por acaso, meu primo e minha tia sentiram lá no Rio, ligou. Eu me despedi das minhas tias, do meu primo. Eu não gosto de falar de despedida. E aí eu pedi pra falar com o Joaquim. Joaquim é o meu filho. Ele tava com 13 anos. E aí não quero borrar minha maquiagem. Não pode borrar, que pode tudo. E aí eu pedi para falar com ele. E aí eu falei, olha, mamãe tá indo pro hospital. Eu não sei se eu vou sair. E ele falava assim, mãe, você vai sair, você é forte. Eu falei, eu sou forte, mas se eu não sair, eu não quero que você mude quem você é. Eu não quero que você faça disso um problema para sua vida. Porque você é a pessoa que eu queria que ele soubesse que ele era a pessoa que eu mais amava no mundo e que eu estaria sempre junto com ele, independente se eu não estivesse fisicamente com ele. Falando nessa paz. Calma, gente. Eu tô chorando aqui porque é emocionante que a Renata tá chorando, me deixa emocionada. Mas assim, numa paz de espírito que... E a partir dali, o Reinaldo conseguiu uma vaga para mim no 9 de julho, mas era quarto, aí eu falei pra ele assim, calma, você não tá entendendo que eu tô indo embora? Eu não consigo entrar num carro, você tem meia hora pra chamar a ambulância, eu não tô mais suportando. Eu tô indo embora, calma. E ele desesperado, aí, anjos, né, doutor Anísio, um anjo, era meu vizinho na época, doutor Marcelo Areco, conseguiram eu falo que um puxadinho na Santa Casa. Nessa hora você vê que plano não adiantou de nada, não tinha um hospital para mim com plano. E eu fui para Santa Casa de Guará. E
Fui na ambulância, eu me lembro que a ambulância chegou, o Reinaldo me botou no colo na cadeira de roda, que do Rio junto veio uma cadeira de roda. E a gente desceu sem respirar, e é do jeito que eu caí na ambulância, eu não tenho mais lembranças direito. Eu lembro da minha irmã, chegou, ainda estava no Frei Galvão para entrar, né? Porque quando você entra pelo SUS, SAMU, que foi, você tem que passar umas horas, e estavam organizando as coisas na Santa Casa para eu entrar. E nessa, a minha irmã gritava assim, eu não tinha veia, e era me furando umas 60 vezes, não conseguia a veia, e eu lá desacordada, entregava o braço e nem aí, e a minha irmã, reage, reage, eu falava assim, tá tudo bem, eu lembro que uma hora eu virei para ela e falei assim, para de gritar, eu tô bem, toma conta do Joaquim, se eu for embora. E eu acordo já no CTI e botando a veia profunda em mim, pegando o acesso profundo porque eu não tinha veia, né? Não conseguiam pé, mão, braço, perna, cabeça, não tinha veia. E aí foram 9 dias muito difíceis aqui, fui transferida para o Rio. E aí achavam que eu ia morrer na ambulância, porque eu fiquei muito, muito grave. Mas a todo momento, Rê, o bonito, assim, eu tive várias experiências loucas, né, com Deus, e vi um anjo gigante no meu quarto, que eu acredito que é um anjo. Um dia antes de eu ser transferida, e falaram que talvez não consiga, 3 horas de viagem até o hospital, ia ser difícil numa ambulância, porque eu estava no máximo de oxigênio que permitiam, né? Eu não pude ser entubada porque a minha pressão era muito baixa, 6/3. Eu tinha oscilação cardíaca de 30 a 200 e pouco. E a todo momento, assim, né? Mas eu fui tão tranquila na ambulância que eu fui dormindo e as meninas ficavam, ninguém queria ir comigo na ambulância, com medo, né? Conhecer o Reinaldo atrás do carro da ambulância, desesperado. E aí as meninas, tá tudo bem, me acordavam, eu falava assim, levantava a mãozinha, porque eu não falava, tipo, tava ótimo, e entrei, fui para um hospital maravilhoso, que outra pessoa que eu tenho que agradecer a minha vida, a Juliana Calil, o Dr. Reinaldo Barbosa, né? Aquele que conseguiu essa transferência, a BA, são grandes amigos. E eu falo que quem salvou minha vida foi ele. Parou uma reunião para ligar pessoalmente para conseguir essa vaga para mim. E deu tudo certo. Né? Tô aqui para contar. Tá aí quando você começou a melhorar, nossa, a gente rezava tanto para você. Aí o mais lindo disso tudo, dessa experiência, é que quando eu saí, fui pro quarto, né? Fiquei 19 dias na UTI. E aí eu fui pro quarto. Quando eu peguei meu celular, tinha mais de 3.000 e tantas mensagens. Todo mundo, Flávia. Era todo dia. E era notícia, gente, assim, dia. Quem não me conhecia. Porque uma coisa você é minha amiga, você me conhece, as pessoas que me conhecem, convivem comigo. Mas gente que eu nunca vi na vida. Mandando mensagem, assim, meu nome embaixo de Santo Expedito, de Nossa Senhora Aparecida. Coisa linda, né? Nossa, que coisa mais linda aqui. Isso aí você vê o carinho. O retorno da pessoa que é boa, Flávia. Pessoa que é boa, igual você, assim, todo mundo quer perto. Um tempo atrás, aí logo depois que eu saí, já estava ótima, fomos tomar café da manhã na Quero Mais. E uma moça me olhando e tal, e eu falei, deve me reconhecer da maquiagem, né? E eu conversando com o Reinaldo, na hora que ela foi embora, ela levanta e foi lá me abraçar e falou assim, você não me conhece, mas eu rezei muito por você, posso te dar um abraço? Olha que coisa linda. Coisa linda, né? Verdade, eles olham no olho, né? E falam, muito bonito isso, muito gostoso. É merecimento, Flávia. E isso foi tão bacana, assim, isso me voltou muito seu propósito de vida. Para voltar a ser mais próxima de Deus, e como Deus é maravilhoso em todos os momentos da nossa vida. O tempo todo ele é bom. O tempo bom inteiro. E bom demais, né? Eu falo que ele foi maravilhoso quando me apresentou meu marido, que é uma pessoa incrível.
Quando eu engravidei, eu passei por eu tomei vacina da rubéola sem saber que estava grávida, e podia ter complicação. E Joaquim nasceu maravilhoso, inteligente, saudável, perfeito. Tem muito testemunho de bênção Deus na sua foi vida, já né? maravilhoso ali. E aí me trouxe para cá e deu tudo certo. E me deu uma profissão que foi diferente do que eu fazia, que foi por ele. Uma bênção, que eu falo que ele me jogou nessa e me devolveu a vida. E detalhe, eu estava muito debilitada, né, antes de ter a Covid. E quando eu saio da Covid, o mais legal é que todos os problemas que eu estava de saúde, todos foram curados. Por milagre. Eu tinha um pé inchado que, gente, eu parecia bêbada andando na rua. Aquele pé de... nem sei, não é cracudo, de andarilho de rua. Flávia. Uma coisa horrível. Ô, Renata, eu não tenho uma sequela. Eu não tenho nada. Olha que testemunho, gente. E eu fiquei curada de tudo. Que testemunho lindo. Não é coisa mais, é Deus. Se não é Deus, é quem? É Deus. Quero que você fale de novo isso. Que você ficou curada, que você saiu. E depois que eu saí, eu fiquei curada de tudo. E se não é Deus, o que é, né? É inexplicável, porque eu cheguei, além do problema da Covid, tinha vários outros problemas. Eu tinha um hematócrito de 6,8, tudo baixo, proteína baixa, vitamina baixa, tudo descompensado. Eu saio do Covid, eu falo que Deus me restabeleceu tudo na minha vida. Restaurou mesmo. Me restaurou. Coisa linda. É isso aí. Merecimento, né, minha irmã? É merecimento, eu acho. Ou a gente tem muita coisa que fazer e agora é aquela coisa assim, é tentar ser o melhor para os outros, né? Estilo de vida que você falou, né? Seu propósito. Qual que é o seu propósito mesmo? De trazer, de ajudar o próximo, se não com uma palavra, com carinho, atenção. Na profissão, né, Flávia? Ser disponível para alguém, poder ouvir, né? E ajudar quem precisa, né? Porque não tem nada melhor. Eu fui tão ajudada que agora eu tenho que fazer isso pelo outro, né? Uma gratidão, tem que retribuir, né, Flávia? É gratidão. Deus é maravilhoso. Bruno, você tá bem aí? Tudo certo? Tá vivo aí? Eu falo Sobreviveu? muito, né? Porque é muito lindo escutar, Flávia. Que presente você, viu? Você é maravilhosa. Que ser humano lindo, né? Você deve escutar isso todo dia. Você é demais. Estou muito feliz de estar aqui, emocionada, embargada. Mas é de felicidade, viu? Eu sei. É de emoção mesmo, de quem passa por dificuldades na vida e está firme e agradece a Deus. E eu falo assim, eu agradeço as pessoas, você tem trauma? Né? Porque muita gente, eu tive trauma, eu não tenho trauma nenhum do que eu passei. Foi curada mesmo, foi curada. Curada, e assim, eu falo que Deus foi tão maravilhoso para mim, e essa experiência que eu tive com Ele no meu quarto, e fora outras no hospital, que foi tão linda, que eu não tenho trauma nenhum. Eu passaria por tudo novamente para ter essa experiência. Presente de Deus, muito bom, né? Só tem uma pessoa que tem uma evolução muito grande, que tem um Deus presente na vida, Flávia. Sim. Que tem essa fala e fala com a alma, fala com o coração, né? E que delícia estar escutando você aqui, minha amiga. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pela lição de vida, a gente tem que escutar isso aqui todo dia para falar, nossa, que coisa linda que é a vida, né? Que vale a pena. Porque muitas vezes a vida fica maçante, as pessoas só reclamam e pensam só na economia, naquilo, no outro, não sei o que, na política. Esquece de ver o melhor dessa vida, né, Flávia? Verdade. Que é a essência da vida. É o lifestyle, é o estilo de vida que Jesus quer, né? Ele não quer religião. Não. Ele quer pessoas que tenham amor para dar. Amor Sem amor, de verdade, né? Porque a gente fala assim, Deus é amor, né? É amor o tempo todo. Não julga. Nossa, quando a gente senta lá, você conta uma coisa, fala, não julgo ninguém, não sei o que, a gente bate um papo. Delícia, né? Aliás, sentar lá na cadeira dela, além de duas coisas, além de você sair muito bonita, a gente sai muito feliz. Viu, Flávia? Que Deus continue te abençoando muito, viu? A nós. Obrigada por você estar aqui comigo. Foi um prazer. E vamos sempre juntos, né? Com certeza. Sempre juntos. Tá bom, gente. Muito obrigada pela audiência e foi uma alegria ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Prazer. Tamo junto, né? Tamo junto. Então tá bom. Obrigada.